Fala, amigo ligado no Tudo Sobre Paulista. Hoje, no nosso quadro de exclusivas, estamos aqui com uma das grandes histórias do futebol do interior nesse ano de 2025, Mister João Carlos, treinador do Batatais. Como você vai, meu amigo? Muito obrigado por participar. André, eu que agradeço desde já a oportunidade de estar aqui com vocês. Obviamente que iniciar a semana em cima de uma vitória, como foi a do último domingo, leva a que a gente esteja bem dispostos. Exato, vocês, na estreia dessa segunda fase, onde afunila, o nível cresce, né? Somente equipes que foram muito bem na primeira. O Ecos que vocês bateram teve a segunda melhor campanha da primeira fase, e vocês começam já com um grande resultado. Qual sua avaliação sobre o jogo em si? O que você esperava do Ecos? É um time que vocês não tinham enfrentado anteriormente. E o que você achou do seu time em campo? Eu não assisti o jogo ao vivo, mas fiquei sabendo que foi uma grande apresentação do Batatais. André, felizmente nós como acabamos por terminar a primeira fase mais cedo que grande parte das equipas, porque folgámos na última jornada, tivemos 2 semanas para poder trabalhar este jogo contra o Ecos. Eu debrucei-me muito sobre os aspectos positivos e negativos da equipa do Ecos. Sabia claramente que era uma equipa muito complicada de marcar golos, é uma equipa que jogava com o bloco baixo, uma equipa reativa, que joga no erro do adversário, tenta provocar esse erro para sair no contra-ataque, em velocidade. Sabíamos que era uma equipa que não utilizava muito o interior do terreno, era uma equipa que joga mais para fora, porque tinha dois pontas bem rápidos, um avançado que não procurava o espaço, que é um avançado mais fixo, joga mais com pivô. Mas sabíamos que tinha um posicionamento defensivo muito correto, uma equipa muito equilibrada, não atacava com muitos para não desposicionar a linha defensiva, e nós preparámos a equipa no sentido que tivesse, primeiro que tudo, personalidade para ter a bola no pé, e isso foi concretizado com 77% de posse de bola efetiva, porque não importa o tempo que tu estás com a bola, importa é aquilo que tu fazes com a bola no tempo em que tu estás com ela. O primeiro tempo acabámos por desgastar a equipa do Ecos com balanceamentos consecutivos, que era isso que nós tínhamos trabalhado também muito durante a semana. Sabíamos que ao balancear a equipa do Ecos eles iam ter dificuldades no segundo tempo para responder, e viemos no segundo tempo com tudo. A substituição do Jordan também surtiu efeito logo imediato. Marcámos 2 golos em 2 minutos, acabámos por sofrer um golo num lance fortuito de perde e ganha de bola no meio do campo, e o Fabinho acabou por aparecer isolado. Creio que tirando esse lance e um lance numa bola parada em que a bola bateu no poste, o Ecos acabou por não conseguir fazer mais nada, inclusive o nosso goleiro, o Pedro Susini, não faz uma única defesa. Já pelo lado contrário, o goleiro do Ecos teve muito bem, foi até inclusive, se não me engano, considerado um dos melhores em campo. Mas o importante foi a exibição que nós tivemos durante os 90 minutos, sempre muito, muito consistentes, 90% de 90 minutos de pressão muito alta, onde não deixámos o Ecos sequer pensar no que poderia fazer à bola na altura em que a recuperava. Uma reação à perda muito, muito efetiva por parte da nossa equipa, mas tinha sido algo que nós já vínhamos trabalhando desde o início da temporada. Óbvio que os jogadores demoram sempre um pouco mais de tempo a assimilar este tipo de processos, até porque não é muito habitual nas equipas brasileiras essa forma de jogar, mas julgo que nesta fase está numa fase de maturação já muito elevada, e como eu já tinha referido anteriormente em outras entrevistas, eu acredito que a segunda fase do Batatais vai ser ainda melhor que a primeira fase. Que legal ouvir essa sua análise mais técnica. E novamente um jogo que reforça a força do Batatais em casa, né? Vocês fizeram todo aquele movimento para reunir o clube com o pessoal da cidade, para o torcedor da cidade realmente apoiar a equipe nesse momento de dificuldade que o clube vive financeiramente. E vamos falar sobre isso, cara. Como foi esse movimento, essa sua chegada ao Batatais? Você é um treinador português, é uma coisa que não é nada comum a gente ver no nosso interior paulista, e treinadores estrangeiros. Como funcionou a sua chegada ao Brasil, esse convite, esse contato? Explica pra gente como que foi. Olha, André, eu já estou no Brasil desde o final de 2021. Final de 2021 eu fui contactado pelo Ari, a gente tinha-se cruzado em campo na Europa em algumas situações, tínhamos alguma amizade, conhecimento,
E eu fui contactado com o Ari para tomar conta do time dele, que era o Atlético Cearense. O projeto seria na época de tentar colocar o Atlético da forma mais europeia possível, a nível da formação. O convite não era só para técnico da equipa profissional, mas também para profissionalizar e remodelar toda a parte da formação, incutindo metodologias europeias que levassem depois, mais tarde, o Atlético a conseguir mais vendas de jogadores, até porque o Atlético já é conhecido pelo Hércules, pelo Eric Pulga, jogadores que saíram da formação do Atlético Cearense. Infelizmente, eu quando cheguei deparei-me com uma realidade completamente diferente. Agradeço muito ao Ari por me ter aberto as portas do Brasil, foi através dele que eu consegui chegar ao Brasil, mas infelizmente a nível financeiro o Atlético passava uma crise bastante grande, o que já me dá uma experiência para conseguir levar estas situações de crises financeiras. Depois tenho uma passagem pelo Tirol, um pedido de um grande amigo e treinador, que é o Nilson Correia, uma amizade muito grande que nos une, quase uma irmandade. Ele pediu-me para ajudar na Taça Fares Lopes com o Tirol. O Tirol era uma equipa emergente no futebol cearense, uma equipa com poucos anos de vida. Conseguimos a vitória na Série B do Campeonato Cearense, a subida à Série A e depois a participação na Copa Fares Lopes, que daria o acesso, caso vencêssemos, à Copa do Brasil. Infelizmente não se concretizou, não conseguimos esse objetivo. Eu aceitei pela primeira vez na minha vida ser um auxiliar, porque acabávamos que não havia auxiliares, havia a pessoa do Nilson, que era a pessoa que dava a cara como técnico principal, mas depois todas as decisões eram tomadas em comum acordo, os treinos eram preparados entre os dois, como eu digo, além da nossa união em campo, existe uma união quase de irmandade entre os dois, e eu aproveito para lhe mandar um grande abraço e desejar-lhe que em breve ele esteja novamente no ativo, porque merece, é um dos melhores técnicos da nova geração brasileira, mas infelizmente aqui a bolha é muito difícil de furar e de entrar nela. Mas eu espero que em breve ele esteja novamente aí, demonstrou todas as suas capacidades novamente agora no Caldense, conseguiu salvar o Caldense da descida ao módulo 3, com uma excelente vitória em casa do Patrocinense, e eu acredito que em breve ele estará no ativo. Depois disso surgiu um convite para o Capixaba, talvez a pior experiência que eu tive no futebol brasileiro. Lá está, é por isso, é por essas e por outras que eu continuo a dizer que o facto do futebol brasileiro hoje viver uma crise não se deve aos jogadores, não se deve aos treinadores, deve-se sim aos dirigentes, pouca formação, pouca habilitação para dirigir um clube. Eu acho que a CBF está mais que na hora de que, além de profissionalizar as arbitragens, tem que iniciar também uma profissionalização de quem gera os clubes. Não pode ser geridos pelo Zé Ninguém, e que me perdoa o Zé, que não tem culpa, mas não podem ser geridos por Zé Ninguém. Foi uma experiência terrível. Alguém que queria ser presidente, jogador, treinador, e há certos valores que eu não vendo, é o meu caráter. Eu não permito que ninguém mexa no meu trabalho, porque na hora que eu tiver que morrer, vou ter que morrer abraçado a ele e assumir as minhas consequências. Tentou mexer no trabalho, tentou fazer substituições, isso não cabe dentro do meu léxico. Acho que ele escolheu a pessoa errada quando pensou uma coisa dessas. E numa fase em que eu estava em litígio, e ainda estou, inclusive, com o Capixaba, esperando o pagamento que até hoje não foi feito, apareceu o Batatais. Na altura, obviamente, eu não conhecia ainda a história do Batatais, não sabia que é um clube centenário, não conhecia a sua riqueza a nível do futebol paulista, vi-o a conhecer pessoalmente e a verdade é que não me arrependo absolutamente nada, mesmo com todas as dificuldades que passámos. Acho que tem sido um caminho muito bonito e é aquilo que eu sempre digo, quando uma mulher também é muito fácil, a gente não gosta, tudo que seja fácil, normalmente a gente acaba por desapegar muito rapidamente e eu sabia que era um projeto que ia ser difícil, que não ia ser fácil, as dificuldades agudizaram-se a meio do caminho, infelizmente é aquilo que eu digo, existe muita gente ruim dentro do futebol, infelizmente tinham passado alguns pelo Batatais e estava ainda uma ramificação podre dentro do Batatais na pessoa que geria até então,
conseguimos tirá-lo do clube, conseguimos a pouco e pouco credibilizar novamente o clube perante a cidade. Dei a cara porque confio nesta comissão que está à frente do clube. As grandes empresas começaram novamente a abraçar, porque a cidade de Batatais é uma cidade que respira futebol, gosta de futebol, ama o Batatais, mas como qualquer mulher ou homem traído, muitas vezes acaba por entrar num descrédito relativamente a qualquer pessoa que pegue no Batatais. Felizmente eles confiaram na minha pessoa e nas pessoas que estão hoje à frente da comissão. Não quero jamais nunca desapontá-los. Como já referi anteriormente em outras entrevistas, acabei pelo meio do caminho por recusar alguns convites que foram aparecendo à medida que o Batatais ia demonstrando em campo o trabalho que estava a ser feito, mas não me arrependo absolutamente nada de ter feito, porque desde a primeira hora eu tenho alguma coisa que me diz que este caminho vai terminar na vitória da Bezinha. Prometi isso à cidade e como homem de caráter que o meu pai me ensinou a ser, vou levá-lo até ao fim, independentemente dos convites que possam aparecer, e cada dia, cada jogo que passa, cada treino que passa, eu estou mais convicto que realmente nós vamos estar nesta final e que vamos conseguir trazer esse título inédito aos 106 anos de história do Batatais. Que legal, professor. Pode ter certeza que, vindo ou não esse título, você já tá marcado aí na história do Batatais, o torcedor vai lembrar sempre de você. Eu concordo plenamente com tudo que você falou aí sobre, dirigentes, sobre organização. O jogador brasileiro, ele ainda é o melhor do mundo, é só você olhar todos os Sem anos dúvida. na UEFA Champions League, que não é aqui no Brasil, a nação que mais faz gols é de longe o Brasil. Então, não tem comparação, a gente vai acho que aos poucos isso aí vai mudar. André, Eh, tem que mudar, efetivamente. Ontem eu estive numa entrevista na Rádio ABC aqui de Batatais e conversávamos um pouco acerca do Mundial de Clubes e eu acredito que algumas pessoas não gostaram muito daquilo que eu digo, mas as pessoas também vão me conhecendo, eu não falo aquilo que é politicamente correto. Eu falo aquilo que eu acho que é certo, obviamente que não sou nenhum sábio, cometo muitos erros, mas eu disse desde o início que era um sonho imaginarem que, e isto eu posso morrer pela boca, atenção, seria um sonho imaginar que um clube brasileiro poderia ganhar o Campeonato do Mundo de Clubes. E continuo a dizê-lo, mas não pelos técnicos, não pelos jogadores, que, como você disse muito bem, continuam a ser os melhores do mundo, a seleção brasileira continua a ser a melhor do mundo, o futebol brasileiro continua a ser o melhor do mundo. Para mim, seria muito benéfico, enquanto técnico que está no futebol brasileiro, que houvesse uma equipa que ganhasse o campeonato do mundo. Isso iria enaltecer ainda mais para quem trabalha no Brasil, mas infelizmente a CBF tem-se esquecido de que não basta ser o melhor, é quase como a mulher de César, não basta ser, tem que parecer, não é? E infelizmente a gente não tem parecido, há muita coisa que está, eu acabei de falar uma, que está errada, a não profissionalização dos árbitros, a não obrigatoriedade em todas as federações, como existe na Federação Paulista, de ter técnicos credenciados, a não obrigatoriedade dos dirigentes de futebol terem também eles que ser credenciados. Hoje em dia na Europa você sabe que a maior parte dos presidentes são presidentes que pelo menos no mínimo dos mínimos têm que ter uma formação em gestão para poderem exercer o cargo, e aqui nós continuamos a ver que a maior parte das pessoas, se você for analisar, André, assim de repente eu só me lembro de dois presidentes em uma era muito distante que saltaram de presidentes de clubes europeus para a política. André Berlusconi e o Bernard Tapie, que fez uma tentativa e acabou por sair furado. Porque não há esse hábito. E infelizmente nestes clubes de interior existe muito a tentativa dos tais Zé Ninguéms, novamente, de saltarem para a presidência, saltarem não, assaltarem a presidência dos clubes, porque é o caminho mais curto para chegar a prefeito e depois a deputado e por aí fora. Acabam por ter direito a conhecer pessoas e meandros que normalmente um cidadão comum não consegue. Você imagina, o Batatais hoje talvez seja o maior monumento que existe aqui na cidade, porque eu considero já o Batatais tem que ser considerado uma parte da história, e se não a maior história da cidade de Batatais. Um clube com 106 anos, que tem uma história realmente no futebol paulista. Então
para chegar a prefeito, se você assaltar a presidência do Batatais, fizer um trabalho minimamente interessante, é um caminho fácil. E quem diz o Batatais, diz vários outros clubes. E eu acho que, se você olhar para o exemplo da Europa, já que a gente olha tanto para a Europa, você vai ver que a maior parte dos presidentes hoje são presidentes com formação em gestão, ou quando não têm essa formação em gestão, estão rodeados de gestores, de profissionais que muitas vezes nem são da própria cor clubística, mas são profissionais de excelência no mercado, e que estão lá a prestar um serviço pago, e que têm que prestar um bom serviço, como é óbvio, e normalmente, se não for isso, o presidente pelo menos tem um grande conhecimento do futebol. Aqui nós nos atravessamos com curiosos, com gente com ideias criminosas de gestão de clubes, como essa história que não sei até quando vai ser permitido, essa história de arrancar dinheiro dos pais para profissionalizar atletas, de cobrar pais de atletas para eles estarem alojados, enfim, entre outras muitas coisas que são feitas, dinheiros que muitas vezes nem sequer entram nos cofres do clube, entram diretamente nos bolsos desses Zé Ninguéns, e a CBF continua impávida e serena, a assobiar para o lado. Outra coisa que eu invoquei ontem, é incompreensível que um presidente de uma federação ganhe 215 mil e nós aqui, por exemplo, temos que andar 6 meses em competição e para ganhar 300 e poucos mil reais temos que passar todas as fases e ser campeões. O futebol não se faz de presidentes de federação. O futebol faz-se de jogadores, de técnicos, de comissão, de preparadores físicos, preparadores de goleiros, de analista de dados. O presidente da federação é só alguém que deve estar a gerir uma parte daquilo que é o futebol nacional e deve geri-lo com seriedade e com credibilidade. E eu considero que receber 215 mil reais, se a gente for pela Europa fora, um presidente da federação aqui no Brasil ganha mais que um presidente da República de mais de 90% dos países da Europa. Isso é ridículo. Isso é ridículo. E ainda por cima, se formos contar que temos, e me ajudem, André, que eu não sei quantas federações é que são, mas devem ser tantas quantas os Estados que existem. 26. Se você for multiplicar esses 215 mil pela quantidade de Estados que nós temos e federações que nós temos, é um absurdo de dinheiro que é gasto mensalmente, e aqueles que são realmente o futebol, que são os futebolistas, os técnicos, toda essa comissão, acabam por receber migalhas das federações. Então isso é ridículo aquilo que se está a passar, está a inverter a situação, como eu costumo dizer, com o devido respeito, andam os postos a mijar nos cães, não é o contrário, ou andam as galinhas a comer as raposas, e são essas situações que levam a que depois o futebol brasileiro não tenha força ou pelo menos credibilidade a nível internacional, e vê-se o caso daquilo que se passa com as licenças CBF na Europa, né? Você chega com uma licença da AFA, da Federação Argentina, e é reconhecida na Europa, e só bem há pouco tempo é que a CBF A ou a Pro foi reconhecida na Europa, porque até então não era reconhecida na Europa. Tivemos inclusive o caso do Paulo Turra, que saiu daqui para ir treinar o Vitória de Guimarães e chegou lá e não pôde estar inscrito como técnico. Então, quanto a isso, eu acho que a Federação Paulista está muito à frente. Eu posso dizer que no Ceará e no Espírito Santo eu cheguei a defrontar colegas que nem sequer tinham curso. Há quem diga que não é importante. Eu bebi das duas fontes. Eu fui profissional de futebol 23 anos, e fiz o curso técnico, e posso garantir que só com a experiência de 23 anos de profissional não era suficiente para poder ser técnico. Mas, enfim, são coisas que a CBF tem que ajustar. Outra coisa que nós não podemos continuar no futebol brasileiro é deixar ser presidente de uma CBF alguém que nada fez pelo futebol. Com o devido respeito, este senhor que hoje está à frente da CBF, se entrar numa reunião da FIFA, nem é reconhecido, ninguém sabe quem ele é. E se formos ver o passado, falamos de uma família que está há mais de 50 anos na Federação de Futebol de Tocantins. Enfim, com a máxima humildade possível, mas nós sabemos das dificuldades que tem e do futebol que é apresentado pelas equipas de Tocantins. O que é que Caso este nós senhor fez pelo não futebol? sabemos, né? Porque nem não tem toda essa relevância. Exatamente. O que este senhor fez pelo futebol? E nós preferirmos deixar de parte
um homem como o Ronaldo Fenómeno, que tem provas dadas como gestor, tem provas dadas no futebol mundial, que é um símbolo do futebol mundial, que chega onde chegar, qualquer pessoa o reconhece. E esse sim, deveria de ser, sem dúvida, a imagem da CBF. Mas parece que há um certo estigma e uma força de bloqueio a tudo o que seja credibilizar o futebol brasileiro. Eu acho que quando você falou das galinhas comendo as raposas é o perfeito, porque acho que a noção de hierarquia aqui do nosso futebol é muito deturpada. Eu acredito que na Europa você pega clubes sérios como são, vamos dar exemplo do Real Madrid, o Bayern de Munique. Eu acho que é tudo muito certo, sabe? Acho que o respeito vai de baixo para cima, Com mas eu não certeza. sou menos do que o treinador, não sou menos do que o presidente. Cada um tem sua função e cada um respeita a função do Claro, outro. Aqui tudo se mistura muito, muito por nome, muito por dinheiro, muito por posição. Então, a partir do momento que a pessoa de cima não leva a sério o trabalho dela, é muito difícil a de baixo levar a sério também. Então, eu creio que é uma bola de neve muito grande, que não afeta só o futebol brasileiro, que você, professor, chegou e deu de cara com o futebol. Mas acredito que em muitas empresas de muitos outros ramos, na própria justiça brasileira, isso acontece da mesma maneira, sabe? Eu acho que é uma coisa que acontece no Brasil e está enraizada há muito tempo, assim, vai ser difícil de vencer, mas aos poucos acho que vai acontecer. Acho que a exposição das coisas hoje em dia com a internet, as coisas estão mais transparentes aos poucos, né? Antigamente acho que você sabia de muito pouco o que passava nas coisas. sim, Hoje em dia acho que o pessoal escancara mais as com injustiças certeza. e afins. Você citou a sua longa carreira como jogador. Eu não consegui encontrar tantas informações. Gostaria que você falasse. Você alternou entre futsal e campo? Foi, o futsal foi mais no final. Eu costumo dizer, o gol deve ter alguma coisa contra mim, porque, por Então, exemplo, eu vi através do gol, mas por isso que eu perguntei para você. porque se tu for ver, no gol eu estou no futebol feminino do Benfica em 2014, 2015, nós somos campeões nacionais e vencedores da Copa, e eles não me dão esse título, mas dão o título ao clube e me colocam lá no gol do clube como sendo o técnico. A mesma coisa acontece no Ponto Combo, onde eu fui campeão 2 vezes, e no gol do clube está lá, mas no meu gol não está. Uh, Tu, se fores ver este ano no Batatais, eles só me dão as derrotas, não me dão as vitórias. Sim, Sempre que a gente perdeu, eles foram lá e colocaram. Quando a gente ganhou, eles não colocaram. Então eu acredito que o gol deve ter alguma coisa contra mim. Eles não têm lá a minha passagem pelo Benfica como jogador, não têm a minha passagem pelo Estrela, não têm a minha passagem pelo União de Leiria, pelo Atlético, Portugal, que hoje é um clube de campeonatos inferiores, mas foi durante muitos anos um histórico do futebol lisboeta. Era Benfica, Sporting, Belenense e Atlético. Mas enfim, o All-Goal não é fiável, inclusive até mesmo quando eu contrato algum jogador, eu não me fio totalmente no All-Goal, porque na maior parte das vezes eles não têm informação completa, e mesmo quando tu envias a informação, parece que eles têm algum bloqueio, também não gostam de colocar a informação completa. Eu tenho aqui alguns jogadores que passaram por vários clubes e nem aparece os clubes, nem aparece a minutagem, não aparece nada. E nós hoje, este ano, quer dizer, neste momento estamos num mercado em que não importa a qualidade do atleta, e eu falo isso mais para com os atletas, importa aí ver qual é a minutagem que eles têm. E isso acaba que depois, quando temos empresas que não são fidedignas na informação que prestam, acabam por prejudicar até mesmo propriamente o atleta e também o técnico, como é óbvio. sim, Uh, mas foram 23 anos de profissional, eu iniciei no Benfica, vi muito novo para o Benfica, com 6 anos de idade eu já morava debaixo da arquibancada do velho Estádio da Luz, o Zé Henrique, o famoso Zé Gato, foi um dos goleiros do Benfica na final de 62-63 do campeonato da Copa da Liga dos Campeões Europeus. Foi o meu primeiro técnico. Eu fiquei no Benfica até aos 17 anos de idade. Aos 17 anos de idade daí fui para o Estrela da Amadora, por influência do meu pai. Fui para o Estrela da Amadora, onde muito novo, logo com 17 anos, eu já treinava com a equipa profissional. Na minha subida à profissional, infelizmente o Mister João Alves mandou-me passear um bocadinho em Aljustrel, que na época tinha acabado de subir à terceira divisão nacional, nem sequer campo gramado tinha, ainda era de campo de terra batida. Eu fiquei lá até dezembro, em dezembro fui para o Vila Real,
onde aí consigo o salto na minha carreira. No Vila Real a gente faz o famoso jogo para a Taça de Portugal contra o Boa Vistão, que tinha acabado de eliminar o Inter de Milão da Taça UEFA. Acabámos por perder por 1-0, eu e o Armando Sá. Eu, na altura, fui para a União de Leiria, o Armando Sá foi para o Rio Ave, o Armando depois acabou por ir para o Braga e foi para o Benfica, passou pelo West Ham de Inglaterra, pelo Villarreal de Espanha. Hoje é técnico no Canadá, na Liga do Canadá. Depois do União de Leiria, quando o José Mourinho entrou, eu fui para o Atlético e no Atlético, depois de 6 meses sem receber vencimento, eu acabei por terminar a carreira no futebol de campo. E na época ainda passei um bocadinho pelo futsal, felizmente, graças a Deus, ainda consegui ser campeão nacional da segunda divisão, ganhar uma Copa de Portugal no futsal, acabou por ser mais um aprendizado. Se calhar se fosse hoje não havia essa possibilidade, porque hoje a técnica do futsal, de goleiro de futsal, é completamente diferente da técnica do goleiro de futebol de campo, apesar de termos importado alguns movimentos e alguns perfilamentos do goleiro de futsal para o futebol 11, mas hoje talvez não fosse possível isso. Mas foi bom, foi uma experiência agradável, foi uma experiência boa, e por aí acabei por terminar a minha carreira. Na altura já estava a tirar o curso C da UEFA. Sempre tive essa vontade de ser técnico, até porque uma das características que eu acho que um técnico tem que ter é liderança, e eu sempre fui um líder dentro das equipas por onde passei. Em pouco tempo me transformava em capitão de equipa, mesmo numa altura em que normalmente a faixa de capitão se entregava a quem tinha a maior longevidade dentro do clube, mas eu sempre consegui ser um líder positivo, e todos os técnicos me diziam que eu tinha características para poder ser um bom técnico no futuro, pela leitura de jogo, mas isso eu acredito que é inerente à maior parte dos goleiros e zagueiros, até pela leitura que a gente consegue fazer do jogo, pela posição que ocupamos, vendo o jogo mais de trás, tendo uma perspectiva diferente do jogo. Acabei por tirar, iniciei como técnico até inclusive ainda no futsal dos júniores do Belenenses, e depois apareceu o convite então na altura para o futebol feminino do Benfica, que eu aceitei imediatamente. Foram 2 anos fantásticos, bicampeão nacional, bivencedor da Copa de Portugal, vencedor da Supercopa de Portugal, 2 presenças na Champions League na Croácia. Depois veio o convite para a França, aí já para o masculino, uma equipa que pode-se dizer que era Série D, e foram 2 anos maravilhosos, foram 2 temporadas sem conhecer a derrota, tanto para o campeonato como para a Copa de França. Fomos eliminados 2 vezes da Copa de França em grandes penalidades, nos 90 minutos nunca perdemos. Era uma equipa com uma agremiação que tinha raízes portuguesas, era uma filial do Sporting, inclusive. Na altura a mentalidade era uma mentalidade não profissional. Quando eu cheguei ao clube, os jogadores trabalhavam durante o dia e treinavam à noite, portanto éramos semi-profissionais. Foi um projeto muito longo, principalmente de alteração de mentalidades e de hábitos que estavam enraizados no clube. O clube acabava por ser apenas e só um local onde se juntavam os portugueses de Paris para festejar e para conviverem ao final de semana, e foi-se transformando num clube que chegou à segunda Liga Francesa. Hoje em dia milita outra vez na Divisão 2. Quando nós chegámos à segunda Liga Francesa, eu propus ao presidente o início de um novo projeto, até porque estávamos num patamar onde o clube nunca tinha estado e que tínhamos que caminhar noutra direção que não aquela que tínhamos vindo a caminhar, ou pelo menos dar outros passos. O presidente, o Sr. Manuel da Costa, a quem eu endereço também um grande abraço, sei que possivelmente vai ver depois pelo Instagram, uma pessoa fantástica, um homem com H muito grande, lhe agradeço imenso todas as oportunidades que me deu, mas na altura ele, aconselhado por os diretores que temiam essa profissionalização tão alta como eu exigia, a gente acabou por se desligar. Eu lembro como se fosse hoje uma reunião com ele, quando ele me informou que não iríamos continuar, e eu ria-me, e ele perguntava-me: mas João, porque é que você está a rir se eu estou a admiti-lo? Eu disse-lhe na época: são 23 anos de jogador profissional e já lá vão 3 de treinador, e eu nunca vi nenhum técnico ser demitido por ganhar. Aqui eu estou a ser demitido por ganhar e por ter a ambição de ganhar mais. E é quando aparece depois o convite então do ARI. Eu fiz ali uns anos sabáticos para melhoramento de currículo, estagiei em Barcelona, fui aumentando os meus níveis de conhecimento, não só dentro do campo, mas também fora dele, como recursos humanos, relações interpessoais,
gerência de CT. Eu quis conhecer um pouco o futebol mais por dentro, não só aquilo que era a parte técnica e tática, isso já os cursos me tinham dado, mas eu queria conhecer mais. Eu queria ter conhecimento mais alargado daquilo que é realmente um clube de futebol, e porque às vezes são necessários esses conhecimentos, e acabou por ser necessário aqui no Batatais. Tenho ajudado dentro daquilo que me é permitido, vou tentando ajudar noutros âmbitos. Agora, nesta segunda fase, eu tive um compromisso com o Mourão de que me iria afastar de tudo aquilo que não era o trabalho tático e técnico, até porque, como é uma equipa técnica muito, muito pequena, eu tenho o Gregor, que tem feito um trabalho fantástico a nível físico, e isso nota-se dentro do campo. Tem tentado me auxiliar como auxiliar técnico, que eu não tenho um preparador de goleiro, eu não tenho um analista de dados, eu não tenho um fisiologista. Por isso, às vezes eu digo que é muito fácil ser técnico de uma equipa grande. Nós temos uma comissão com 20, 25 homens, mas é muito difícil ser técnico de uma equipa pequena. Chegou agora um jogador aqui ao clube, que é o João Paulo, que já esteve no Atlético Paranaense, inclusive na época ele foi inscrito na Libertadores, e ele no final do jogo dizia-me: pô, sou você é fera, você fez a análise da equipa, treinou-nos durante a semana e aconteceu exatamente aquilo que você treinou, o programa que você elaborou, tudo aquilo que você nos deu foi exatamente aquilo que sucedeu dentro do jogo. E ele dizia, para os outros que estão lá no Atlético Paranaense é muito fácil, porque eles têm 7 analistas de dados, 10 analistas de dados, mais 10 técnicos, e quando chega na secretária do técnico, já vem a comida toda mastigada, é só botar para dentro. Aqui eu sou obrigado a fazer tudo. Acaba que é assim, a nível motivacional, é um trabalho que te dá ganas, como dizem os espanhóis, porque tu sabes que se der certo, o teu trabalho vai ter que ser enaltecido a dobrar, e vai ter que ser reconhecido a dobrar, porque tu fizeste tudo, ou quase tudo. Já se der errado, tu também sabes que tens que assumir todas as culpas. Mas isso é o habitual de um técnico. O técnico tem que assumir sempre todas as responsabilidades na derrota. Eu sei que algumas pessoas não concordam com isso, mas a verdade é que somos nós que trabalhamos tecnicamente, taticamente, e foi aquilo que eu disse ao Mourão. Esta segunda fase vai exigir muito, tal e qual como vai exigir a próxima fase e a final, e eu tenho que estar centrado. E até os próprios jogadores conheceram que estas 2 semanas foram fantásticas a nível de treino. Óbvio que eu, enquanto estive envolvido em outras situações, como a venda de ingressos, como tentar trazer a cidade para nós, acabou por me tirar o tempo que eu hoje disponho para poder preparar. Hoje é segunda-feira, dia de folga, e eu já tenho o dossiê todo completo relativamente ao AD Guarulhos, para entregar ao atleta. O atleta vai iniciar a sua semana de trabalho já sabendo tudo à volta do AD Guarulhos, pontos positivos, negativos, bola parada ofensiva, bola parada defensiva, quais são os movimentos que são mais tradicionais na equipa, quais são as situações de pressing onde eles se sentem menos à vontade, enfim, eles vão saber de tudo antes de iniciar o treino. E o treino vai ser virado, obviamente, só para aquilo que é o trabalho do AD Guarulhos, os pontos fortes e os pontos fracos. Depois a nossa identidade de jogo, isso, o nosso fio de jogo, ele já é mais que conhecido, eu não abdico dele absolutamente em momento nenhum, seja em campo for, eu vou sempre colocar a minha pressão alta lá em cima, os níveis de intensidade, a reação à perda, de uma forma absurda, porque é essa a minha identidade, é essa a minha forma de ver o futebol, e isso eu não abdico. Agora, claro, cada adversário é uma história diferente, e nós muitas vezes temos que ajustar alguns pontos. Perfeito, professor, muito legal, escutar você falar esse tipo de coisa. O meu pai, ele é treinador de futebol também. Meu pai já treinou algumas equipes aí também das divisões inferiores aí dos campeonatos brasileiros, e é exatamente o que você falou. Ele tinha que ser analista, fisiologista, preparador, treinador, e no final de semana, se você perde para um time da estrutura do Atlético Paranaense, te cobram igual, né? O Com torcedor certeza, brasileiro, com ele não certeza. consegue entender, às vezes, a realidade do clube dele, né? É. Ficar contente com o avanço, com a melhora. Para ele, se você não ganha, tá ruim. O Vojvoda, treinador do Fortaleza, ele é responsável pela grande fase da história do clube. O Fortaleza nunca foi Sem isso que é dúvida, hoje. E o sem Fortaleza perde dúvida. 2 jogos seguidos, já pedem a cabeça dele. Com certeza, Então, eu vivi em Fortaleza durante muito tempo, acompanhei a carreira do Vojova, infelizmente tive sempre o azar de pegar o Ceará, eu queria pegar o Vojova para o cumprimentar, porque acho que ele fez um trabalho fantástico, ele transformou uma equipa estadual
numa equipa nacional e internacional. Eu acho que nem nos melhores sonhos os adeptos do Fortaleza sonhariam um dia estar numa final de Sul-Americana, de serem considerados 2 anos ou 3 anos seguidos entre as 4 melhores equipas do Brasil. Se eu não me engano, são E, 5 anos seguidos na Libertadores. exatamente. E infelizmente, acontecendo um ou outro desaire, e ele já deu mostras que mesmo nas situações mais negativas, mais adversas, ele consegue dar a volta por cima. Eu lembro-me que o Fortaleza, no primeiro ano em que foi à Libertadores, passou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro todo na lanterna do campeonato e acabou por se qualificar para a Sul-Americana, onde depois foi finalista no ano a seguir. E parece que as pessoas têm memória curta. Eu costumo dizer que, infelizmente, a vida do técnico é isto: tu podes fazer 374 dias de resultados positivos, mas no dia em que tu perderes, no prato da balança pesa muito mais aquela derrota do que as outras todas vitórias que tu tiveste anteriormente. E eu acho que o adepto do Fortaleza hoje não sabe reconhecer a importância que o Vojova teve para a história do Fortaleza, para levar o Fortaleza para a dimensão que ele tem hoje a nível do futebol nacional. E isso para mim é no mínimo ingratidão. É no mínimo ingratidão. Eu estaria de acordo com o adepto do Fortaleza se ele fizesse força para determinados jogadores saírem, que eu acho que estão altamente acomodados, tanto à cidade como ao clube, que já não têm grandes perspectivas a nível da profissão, já fizeram tudo o que tinham para fazer, alguns ganharam algumas coisas, outros também já não têm perspectiva de vir a ganhar absolutamente nada, outros eu acho que são muito boleirões, que têm muita mania, que são muita coisa, que são muito pouca coisa, na realidade, e acabou por esse desgaste entrar dentro do vestiário, mas eu acredito que o Bojovo ainda faz parte da solução e não do problema. Com certeza. Uma pergunta que eu vou falar para você é uma dúvida minha também mesmo. Acho que você tem entendido, nesses anos que você mora aqui, o tamanho que é o que é a importância do futebol para o brasileiro no geral. O quanto mexe com a gente, o quanto é importante nas escolas, a criança tá jogando ali o futsal, o quanto socialmente é importante, quantas pessoas sonham, mudam de vida ou sonham de mudar a realidade da vida da família, de gerações através do futebol. Eu queria saber em comparação com Portugal, que é um país também que a gente sabe que gosta muito. Qual que é o tamanho do futebol em Portugal nesse aspecto social? O quanto mexe com o dia a dia das pessoas lá? É assim, André, não tanto como aqui no Brasil. O futebol é visto de uma forma apaixonada. Obviamente que a dimensão também nunca poderia ser a mesma. O nosso campeonato resume-se a 3 equipas e uma quarta que entra sempre um outsider, que é o Braga. Então acaba que as paixões estão muito centralizadas naqueles 3 clubes. A gente sabe que hoje é muito mais difícil a entrada no futebol profissional do que aquilo que era há uns anos atrás, não pela falta de qualidade, mas principalmente por fatores externos. Hoje a pessoa do empresário é muito mais relevante que a própria qualidade do atleta. A nível escolar, tem outra obrigatoriedade lá na Europa que permite depois os próprios atletas enverdarem por outros caminhos quando veem que realmente os campos do futebol não se abrem. Então é assim, o futebol não é visto, obviamente que é a primeira modalidade do país, é muito importante também para a economia do país, para a forma como o país é visto hoje lá fora, isso, o futebol teve uma importância muito grande, mas não há essa paixão tão envolvente com o futebol como existe aqui no Brasil. Também não há tantos times para serem adorados como existe aqui no Brasil. Então assim, o futebol realmente lá hoje tem até uma dimensão que eu considero que para o tamanho do país está muito acima da média. Nós chegamos a um Benfica e temos umas médias de assistência na ordem dos 63 mil pessoas por cada jogo em casa. Eu acho isso fantástico para um país tão pequeno como Portugal. O que eu também acho fantástico, a quantidade de títulos europeus de clubes que nós temos. São 4 Champions League, 2 campeonatos do mundo, 2 Copas da UEFA, uma Copa da antiga Taça das Taças, mais 2 taças latinas ganhas pelo Benfica, enfim, 2 Supercopas europeias.
Se nós compararmos, e às vezes eu gostaria de ter acesso a fazer essas perguntas aos senhores da UEFA, porquê é que o campeonato francês é considerado melhor que o português? Porquê é que o campeonato francês está nos Big Five? França ganhou a primeira Liga dos Campeões agora, ganhou uma há muitos anos atrás pelo Marseille, que foi-lhe retirada por atos de corrupção pelo Bernard Tapie. França inteira tem uma Liga dos Campeões, não tem mais nenhum título europeu. Só o Benfica sozinho tem 8 finais das Ligas dos Campeões. 8. Então, eu gostava de saber, será que é pela questão financeira? Mas a UEFA está para medir a questão desportiva ou financeira? Se formos por adeptos no estádio, eu acredito que o campeonato francês deve ter uma média mais baixa que o português, apesar de que o nível de vida é mais alto em França. E eu posso aferir da qualidade do campeonato francês. Horrível. Horrível. E estou a falar da primeira liga. Já nem falo da segunda, terceira ou quarta liga, porque aí, meus filhos, aí dá para a gente ver 10 minutos e irmos embora. A qualidade é muito, mas muito abaixo da média. Inclusive, basta olhar para a seleção francesa e nós verificamos rapidamente que hoje em dia a seleção francesa, e obviamente não coloquem isto como racismo ou xenofobia, porque hoje nós temos que ter muito cuidado com aquilo que dizemos, mas a seleção francesa é uma seleção do Norte de África. Totalmente. Quantos franceses nativos, de pai, mãe, avô e avô, nós temos na seleção francesa, hoje? Eu arrisco dizer que nenhum. Eu sei que alguns se calhar vão falar do Griezmann, eu quero recordar que o Griezmann é de origens portuguesas. Então hoje tu não tens praticamente, eu acho que não tens nenhum. Não tens nenhum. Mas a UEFA tende a insistir que o campeonato francês está nos Big Five. Ok, eu não considero isso. Tal e qual como não considerava se o campeonato belga fosse colocado à frente do português, do campeonato holandês. Eu acho que tem muitos campeonatos para ficarem atrás dos portugueses, do português. Talvez por uma questão financeira, a UEFA queira colocar o campeonato francês na quinta posição, e a questão financeira é dada única e exclusivamente pelo Paris Saint-Germain, porque a maior parte dos clubes em França vivem umas dificuldades enormes, o Mónaco, o Marseille, o Lyon, ainda agora nós vimos o que é que sucedeu, foi parar à segunda divisão por não cumprir o regulamento francês a nível do financeiro, e tem que ser esses grandes exemplos que vêm de fora, e o campeonato brasileiro tem que aderir aqui. Não tem condições de estar fora. Não pagou a tempo e hora os impostos, está fora. Só assim nós conseguimos credibilizar o futebol. De outra maneira, vai haver sempre clubes a prevaricarem e a conseguirem tirar vantagem dessa prevaricação em relação àqueles que são cumpridores. Mas a tua pergunta, eu na minha opinião, o futebol lá não é vivido com tanta paixão como é aqui. O programa social tem sempre, porque o futebol, eu continuo a dizer que o futebol foi criado para pobres. O futebol era para nós que tínhamos uma classe social mais baixa, e durante os anos em que eu fui futebolista, eu lembro-me de alguns atletas que tinham uma capacidade acima da média a nível de capacidade técnica, e que acabaram por não dar nada porque não davam valor ao futebol, porque já vinham de famílias ricas. Eu lembro-me do Dani, que veio da formação do Sporting na época posterior ao Luís Figo, e que passou ainda pelo Ajax e não conseguiu dar nada. Eu lembro-me do Hugo Leal no Benfica, que chegou até inclusive a jogar no Paris Saint-Germain também, mas porque vinha de uma família que já tinha uma família estruturada, com dinheiro, onde ele não passou nenhuma dificuldade, e acabou também por não dar valor ao futebol. E depois temos o inverso, temos um Cristiano Ronaldo, que veio de uma família pobre, desestruturada, temos um Luís Figo, que também era uma família pobre e desestruturada, e outros mais. Então o futebol sempre foi do pobre, porque era necessário pouco para a gente jogar futebol, às vezes até sem um ténis no pé, descalço, com uma bola de trapos, a gente inventava um jogo na rua, não precisava de um campo, não precisava de nada, bastava ter um espaço pequeno e já se inventava o futebol. E hoje em dia eu acho que se industrializou muito o futebol acaba por ser para ricos. Na minha época nós não tínhamos que pagar para jogar, obviamente que jogava e tinha acesso à formação quem realmente era bom, e hoje, se o pai pagar a mensalidade, o menino veste a camisola do Benfica até determinada idade, e pode dizer na escola que jogava no Benfica. Eu lembro na altura, quando eu dizia que jogava no Benfica na escola, toda a gente ficava de boca aberta. Hoje, se tu disseste que jogas no Benfica, paizinho paga a mensalidade, de certeza absoluta. Ninguém quer, não tem tanta relevância como tinha naquela época.
Mas sim, o futebol aqui é vivido de outra forma. Hoje as assistências que nós temos aqui no Batatais de quase 2.000 pessoas, tu nem na segunda Liga Portuguesa tens uma assistência dessas. E aqui é o quinto nível do estado, né? É. Do Mas estado. nós também abusamos, que a gente consegue ter mais gente no estádio que o Botafogo de Ribeirão que está na Série B. É, são muitas condições. Ano passado você pega o jogo do acesso do Remo na Série C, tinha 55 mil pessoas Certeza. E se tu no tiveres a sorte de estádio treinar num Santa Cruz, seja o jogo que for, tens 50.000 pessoas. também. É, são E, e, muitos quando eu fatores. digo, e quando eu digo que eles estão na Série D, há pessoas em Portugal que me chamam mentiroso. Olha, esse cara aí está mentindo. Como é que uma equipa da quarta divisão mete 55 mil pessoas no estádio? Eu confio deles a verem. Então, é inacreditável mesmo. Não, isso não existe em Professor, Portugal. 50 mil pessoas, nem o Sporting consegue colocar no seu estádio. aí entra um pouco do fator população também, né? Populacional, Ah, que é sim, bem claro. diferente. Isso é bem diferente, não é? Nós estamos a falar de um país com 10 milhões de habitantes, que é Portugal, para um país com 213, 214 milhões de habitantes. Estamos a falar de portanto, 10 vezes mais 10 vezes mais, 20 vezes mais. Não é? Também é diferente, não tem nada a ver. Professor, te perguntava, você, no começo da sua carreira como atleta, ainda categoria de base por ali, quais eram os seus espelhos como jogador, os caras que você admirava, quem que foi seu herói como jogador, assim, quando você era um garoto ainda, o João Carlinhos? Ó, eu olhava muito para os goleiros. Na época tínhamos um goleiro do Benfica que eu idolatrava, que era o Manel Galvrino Bento, que teve toda a sua história no Benfica, mas aquele que realmente me enchia os olhos e as medidas e que era a pessoa com quem eu me identificava e que eu gostava de ser e que treinava todos os movimentos que ele fazia e passava horas a fio a ver os treinos dele no Benfica foi o Sr. Michel Proudhon. Foi realmente, era aquele guarda-redes que até hoje, aquele goleiro que até hoje eu digo, na minha opinião, ainda não nasceu outro como ele. Na minha opinião, é o melhor do mundo todos os tempos, até hoje. Identifico o Neuer como um excelente guarda-goleiro, o próprio Alisson, o Ederson, o Buffon, também gostava muito das capacidades dele, mas como o senhor Michel Prudhomme, até hoje, eu não me recordo. Eu lembro-me do Legal. Mundial de 94, Qual é o sobrenome dele? Prudhomme. Prodon. Era o guarda-redes da seleção belga de 1994 nos Estados Unidos, onde ele foi considerado o melhor guarda-redes do mundo e recebeu das mãos da mulher do Yashin, que é até hoje consagrado como Aranha Negra, o melhor goleiro de todos os tempos. A mulher do Yashin deu-lhe um prémio especial, foi o prémio Yashin, entregue ao Michel Prudhomme em 94. O Michel tem uma história triste. Ele jogou em clubes de menor projeção, no Malines da Bélgica, mesmo assim conseguiu ganhar uma taça UEFA, uma Copa UEFA. Depois, na seleção belga, que na altura não tinha as capacidades que hoje tem, mas mesmo assim no Mundial de 94 caiu nas quartas de final, mas o homem defendeu uma enormidade, uma enormidade. Foi fantástico o campeonato do mundo que ele fez. Depois vem para o Benfica, logo a seguir esse campeonato do mundo, na pior fase do Benfica, da história do Benfica dos últimos 40 anos, o Benfica com graves dificuldades financeiras, mesmo assim ele conseguiu que o Benfica não fosse massacrado muitas vezes pela sua alta qualidade, um goleiro que se despediu aos 40 anos, numa forma física fora do normal, era um senhor dentro do campo e um senhor fora dele, ainda há muito pouco tempo. Este ano ele esteve no Estádio da Luz e 65 mil pessoas o receberam de pé, aplaudindo, porque quem é da minha geração reconhece que foi um jogador, um goleiro ímpar, na forma como ele estava entre os postos, era qualquer coisa fora do normal. Que legal, que legal. Uma coisa diferente. Vou assistir vídeos depois da atuação dele em 94, que eu não. No momento em que eu digitei aqui, eu vi a cara dele, eu já tinha visto, mas de E, primeira, e, assim, não é um cara e que é muito ele, citado, né? ele teve uma carga muito pesada na seleção porque ele foi substituir
aquele que tinha sido durante mais de 6 anos o melhor guarda-redes do mundo, o melhor goleiro do mundo, que era o Jean-Marie Pfaff. Jean-Marie Pfaff, da seleção belga, um goleirão enorme, e quando o Jean-Marie Pfaff sai e entra o Michel Prudhomme, havia aquela dúvida, pô, e agora, será que a gente vai ter um goleiro tão bom como aquele que era o Jean-Marie Pfaff? E o Prudhomme veio e rapidamente eliminou esse medo que existiu por parte dos belgas e se transformou ainda maior com o Jean-Marie Pfaff. Fantástico, fantástico. Se tu fores no YouTube, puxares as 10 melhores defesas dele, vais ver uma defesa contra o Porto no Estádio da Luz, um remate do Deco, já na zona do pênalti ao ângulo, em que ele vai buscar a bola, o Deco fica incrédulo, com as mãos na cabeça, não acreditando que fosse possível alguém tirar aquela bola. Ele fazia defesas assim que tu não... Já estavas a sair para gritar o golo e festejar, e aparecia o tal do Michel Prudhomme com uma luva a tirar uma bola. E era engraçado que uma vez lhe perguntaram como é que ele fazia aquelas defesas fantásticas. E ele disse que fazia essas defesas porque estava mal colocado. Aí tinha É verdade. que chegar, né? Ele disse que se eu estiver bem colocado, eu não tenho que fazer uma grande defesa. Um grande goleiro só faz uma grande defesa quando está mal colocado. Eu acredito que a percepção do brasileiro médio sobre o Alisson tem um pouco dessa influência. Eu acho que o Alisson é um cara que muitas vezes não precisa fazer uma ponte estratosférica para fazer a defesa, mas que ele é um baita goleiro, né? Acho que às vezes o pessoal gosta mais do cara que pula, cai no chão bonito, do que o cara que é É. seguro. A gente, na minha época, dizia-se que era o cara que saltava para a fotografia. É. Não, ainda tem. O Diogo Costa é um grande goleiro, o atual da Não, sem seleção. dúvida. Talvez eu aqui, Vai bem relativamente ao também. Diogo Costa, dos últimos 25, 30 anos, ele é o melhor goleiro da seleção portuguesa. Depois do Vítor Bahia, é ele, não tenho dúvidas nenhumas. E como treinador, Mister, um cara que você admira bastante, assim, que você tem como um espelho, ou só admiração mesmo? São duas personalidades distintas. O primeiro, o Jorge Jesus, até porque uma parte da minha vida, quando eu estava na fase de passar a profissional, eu tive uma ligação muito direta com ele e com a família, porque eu cheguei a namorar com a filha dele, com a Tânia, a filha mais velha, e o filho dele, o Gonçalo Jesus, chegou a jogar comigo também no Estrela da Amadora, onde o pai também fez uma parte da sua carreira, o Jorge Jesus, tanto como técnico como jogador. Então eu era pessoa de casa, então conheço o perfil do Jorge Jesus, sei o que é ele como pessoa. Se tu me perguntares assim, o que é que tu admiras mais? A parte técnica, a parte do técnico, não a parte da pessoa. Mas a parte do técnico, sem dúvida nenhuma, tem várias ideias dele que eu comungo e respeito e que tento levar comigo para a minha vida. E depois a outra personalidade completamente diferente, são duas até. A outra, o Carlo Ancelotti. Acho que o Ancelotti, a forma dele ver o futebol, mesmo com 70 anos, é altamente inovadora. A forma como ele consegue conciliar a rigidez tática com a liberdade técnica é fantástica. Eu acho que ele talvez seja a pessoa indicada para esta seleção brasileira. Ele consegue libertar os jogadores com maior capacidade técnica, não fugindo às responsabilidades táticas. E isso só está realmente ao alcance dos grandes técnicos. Aquele que eu me revejo muito mais pelas formas de pensar, pela forma como eu também vejo o treino, pela forma como eu idealizo o treino, é o José Mourinho. Hoje eu ainda tenho algumas guerras com algumas pessoas que tentam minorizar aquilo que ainda hoje é o José Mourinho, e eu às vezes eu tenho que lembrar às pessoas que o último título europeu do Manchester United, já na sua pior fase, foi com o José Mourinho. A última melhor classificação do Manchester United foi com o José Mourinho, em segundo lugar. A melhor classificação de sempre do Tottenham foi com o José Mourinho. A última vez em mais de 60 anos de história que a Roma teve numa final europeia e que venceu uma final europeia foi com o José Mourinho. A última vez que a equipa que ele está treinando agora, que eu esqueci-me do nome, Fenerbahçe. Fenerbahçe, pôde lutar pelo título, foi com o José Mourinho, mas há um estigma no José Mourinho que qualquer clube que o contrate, mesmo não tendo condições para,
acha que pelo simples facto de contratar o José Mourinho já vai ser campeão europeu, já vai ser campeão do seu país e já vai vencer todas as provas. Para mim ele continua a ser um visionário na forma como vê futebol. Há quem não goste, eu lembro apenas os mais esquecidos. O José Mourinho é campeão europeu com uma equipa como o Inter de Milão, com uma média de idades de 35 anos, jogadores que já não queriam absolutamente nada com o futebol, e ele consegue ser campeão europeu em cima do melhor Barcelona da história do Barcelona. Eu recordo às pessoas que ele foi campeão espanhol com um recorde de pontos que até hoje não foi atingido por ninguém, 103 pontos, 103 pontos em cima do melhor Barcelona de todos os tempos. E as pessoas às vezes parece que querem minorizar aquilo que o José Mourinho fez e enaltecer aquilo que o Guardiola fez. Hoje é está muito na moda ser Guardiola, mas que raio, eu com 400 bilhões de contratação de jogadores em 6 anos, se eu não fosse pelo menos 3 vezes campeão de inglês, o que é que eu estava ali a fazer? Eu acho que o Guardiola tem sido super valorizado, tem uma marca no futebol europeu, tem obviamente o tic-tac do Barcelona, que depois dá sem dúvida os títulos europeus e mundiais à seleção espanhola, era a base do Barcelona do Guardiola, como é óbvio, tal e qual como por exemplo o Scolari teve a sorte de pegar a base do Futebol do Porto campeão europeu de 2004, só foi lá colocar o Figo, o Cristiano Ronaldo e o Pauleta, do resto era tudo o Futebol do Porto. Mas depois, a nível de clubes, eu acho que ele tem deixado a desejar. Eu lembro-me da passagem do Guardiola pelo Bayern Munique, ele entrega um clube que tinha ganho tudo. E quando eu digo tudo, é tudo. Campeão alemão, vencedor da Copa Alemã, vencedor da Copa da Liga Alemã, vencedor do Campeonato do Mundo de Clubes, vencedor da Supercopa de Clubes, e ele foi campeão alemão. Só. Não fez mais nada. E no Manchester City, ao fim de 7 temporadas e de mais de 400 bilhões de libras gastos em contratações, foi 3 ou 4 vezes campeão inglês e ganhou uma Liga dos Campeões. Acho manifestamente pouco para quem tem tido tanto. Quem se dá ao luxo de pagar 140 milhões por um jogador como o Grealish, que hoje nem sequer utilizado é. E eu vi o Mourinho ser campeão europeu com uma equipa construída por jogadores do Vitória de Setúbal, do União de Leiria, da equipa B do Benfica. As pessoas esquecem-se um bocado disso. Ele foi buscar o Nuno Valente ao União de Leiria, foi buscar o Paulo Ferreira ao Vitória de Setúbal, foi buscar o Ricardo Carvalho que estava emprestado lá não sei aonde, foi buscar o Costinha que estava no Mónaco, foi buscar o Maniche que era da equipa B do Benfica, foi buscar o Deco que estava no Salgueiros, foi buscar o Derlei que estava no União de Leiria e foi campeão da Copa UEFA e foi campeão da Liga dos Campeões. 2 anos seguidos. Chegou no Chelsea há 55 anos que o Chelsea não era campeão, ele foi campeão. Chegou no Inter de Milão com uma equipa completamente de jogadores que já não queriam nada. Eu lembro-me Zanetti, Chamou, Materazzi, Lúcio. O único que na altura estava a despontar para o futebol e que realmente tinha ambição era o Samuel Eto'o. Uma equipa recheada de gente já em decadência no futebol, o Júlio César, entre outros. Ele chegou lá e conseguiu transformar aquela equipa numa equipa campeã europeia. Quantas vezes mais o Inter foi campeão europeu? Nunca mais. Nunca mais. Pois é. Então, eu acho que o Mourinho, eu olho muito para aquilo que ele faz. A nível dos treinos, não sou nenhum visionário, nem me considero o pai da tática como o Jesus é, mas eu pego num exercício e eu transformo esse exercício para aquilo que eu pretendo para a minha equipa. Eu em casa, por exemplo, hoje eu posso dizer que eu já estruturei um exercício para a forma como o Adegorulho joga, e eu acho que isso está a faltar a muito dos técnicos hoje que saem das formações CBF, UEFA, e se calhar na minha grande maior parte, se tu fores assistir a um treino deles e lhe perguntares porque é que tu estás a fazer este exercício, ele vai-te responder, porque eu vi no curso, porque me disseram no curso que era bom. Aí tu dizes, mas espera aí, mas este exercício que estás a fazer é um exercício de pressão ou de posse. Como é que tu vais jogar? Não, vou jogar com as minhas linhas recuadas e vou jogar em reação. Então porquê estás a fazer um exercício destes? Eu vi no curso. Porque mostraram no curso. Eu tive a oportunidade de dar uma palestra no curso B da CBF em Fortaleza, o ano passado, e eu volto a dizer aquilo que eu disse lá. O curso é bom, mas nós temos que ter as nossas próprias ideias
e conseguir transportar um exercício para aquilo que são as nossas pretensões como equipa, para aquilo que é a nossa ideia de jogo, para aquilo que é o nosso sistema. Não importa estarmos a fazer determinados quando não é essa a nossa ideia de jogo. Tem que usar como um complemento e se adaptar, né? Você não Exatamente. pode usar como se fosse uma coisa fora, né? Duas coisas separadas, o seu trabalho e o seu treino. São todos complementares, todos fazem parte do mesmo objetivo. Para mim, acho Com que isso certeza. faz muito sentido, não só no futebol, como em qualquer zona da vida. Professor, passamos de 1 hora aí, papo muito bom falar com o senhor, muito bom escutar tudo que você tem para falar, eu tenho certeza que você ainda vai fazer muita história no futebol, tomara que seja no brasileiro, tomara que você fique pertinho da gente. Queria agradecer muito pela sua participação, e fica aí o espaço para você falar, se você quiser mandar algum recado, deixar algum abraço para alguém. Muito obrigado de novo. André, eu quero lhe agradecer assim primeiramente pela oportunidade de estar aqui convosco. Eu sou um indivíduo de convicções. Pela minha esposa, a gente já tinha voltado há muito tempo à Europa. Eu já lhe disse que eu só sairei daqui do Brasil no dia em que eu conseguir fazer a minha história, como eu fiz em França, como eu fiz em Portugal, deixar um legado no trabalho que estou a realizar. Quero deixar um abraço muito especial ao meu pai e à minha mãe, pessoas que eu não vejo há 3 anos e começa a pesar a saudade. Tem até uma história engraçada. O meu pai, enquanto eu fui jogador profissional, o meu pai nunca foi ver um jogo ao estádio. O meu pai era uma pessoa fria, ia ver o meu treino no Benfica, não esperava que eu saísse, ia-se embora e deixava-me sozinho para vir a pé para casa. E, e neste domingo ele tem vindo a acompanhar todos os jogos através do YouTube. E neste domingo, quando eu liguei à minha mãe, depois do jogo, que eles tinham-me deixado os parabéns, ela afastou-se do meu pai para dizer que o meu pai no final do jogo tinha até chorado. Infelizmente, a gente, quando está na vida do futebol, sabe o quanto é difícil, porque muitas vezes não temos tempo para os filhos, para a família, e eu decidi vir para cá, tomei essa decisão. Vai fazer 4 anos que eu não tenho a possibilidade de abraçar os meus pais, sei que cada dia passa é menos um, nós vamos estar juntos, porque eles já iniciaram uma caminhada em direção ao outro lado, né? Espero que demore ainda muito essa caminhada, mas sei que os anos também já não perdoam, já são 80 anos, e eu queria lhe deixar um beijinho muito especial aos dois, com muita saudade. Perfeito. Fica um abraço meu aí também para os seus pais, para os meus pais que ainda bem tão logo ali, tão perto de mim. E agradecer de novo, professor, pelo papo, com certeza vou levar com aprendizado muitas coisas que você falou aqui. Espero que a gente possa conversar novamente e boa sorte ao Batatais Vamos conversar na reta certamente, final da André, e a próxima vez que a gente conversar vai ser com a taça do título de campeão da Bezinha em cima da mesa. combinado, marcado. Fechou? Vá. Obrigadão. Um grande abraço, obrigado, André. Boa tarde. Abraço. Obrigado, um Obrigadão. Boa abraço. tarde para você.